Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, porque esse programa vai em todos os locais e todos os horários. Eu estou aqui com a presença de dois candidatos, Júnior da Metasa e Fernando do Toredim, que eu estudei com o Fernando, então eu tenho mania de falar Fernando Guiotti, mas é Fernando do Toredim. Eu agradeço a presença de vocês. Hoje são os terceiros e últimos candidatos que eu estou entrevistando. O primeiro foi Dona Cida, o segundo foi Hugo, e agora com eles aqui nessa noite que vai ser a qualquer horário que vocês forem assistir. Muito obrigado pela presença de vocês. Boa noite, Dan. Boa noite, meu parceiro, meu companheiro, meu esteio, Fernando Toredim. Para nós é uma satisfação estarmos aqui. Eu me sinto muito feliz. Obrigado. Muito confortável estar na sua frente, participando do seu programa. Muito obrigado. E é isso que é importante, né? O que eu quero que vocês fiquem à vontade, porque é um programa diferente, né? Como eu falei no início para vocês. Boa noite, Dan. Boa noite, Fernando. Boa noite, meu prefeito Júnior. Boa noite, povo Pires do Rio. Dan, obrigado, né? Só tenho a agradecer essa oportunidade de estar aqui e com certeza vai ser ótimo. Com certeza. O Fernando, eu já toquei no assunto com ele uma vez. Quando, assim, você vai ser prefeito? Não, por causa do pai dele, né? Todo mundo conhece o Fernando, filho do Dr. Edinho, né? Dona Glorinha e Dr. Edinho. E eu sou amigo da irmã dele, das irmãs dele. Então eu sempre brincava com ele, assim, não. Aí depois, quando eu vi assim que ele foi candidato, que tá sendo candidato junto com o Júnior da Metasa, eu falei assim, já sei onde eu vou perguntar para ele. Já estava pensando no Danil's Podcast. E eu fico muito grato mesmo. Agora, Júnior, vamos lá então. Você é vereador e também você é Polícia Rodoviária Federal, né? O que te levou, logicamente tem a questão até do pai, seu pai ser um vereador de anos, de tempos, né, na cidade de Pires do Rio, mas abraçava assim, eu vou ser candidato a prefeito. O que te levou a isso? Não é mentira para ninguém que umas 3, 4 eleições para trás as pessoas lembravam do meu nome como um pretenso candidato. Certo. Eu venho de uma família política. Meu avô, Manuel Benjamin Cotrim, foi prefeito de Urutaí. Meu pai foi vereador aqui em Pires do Rio. Eu costumo falar que foi 5 vezes. Tem hora que eu acho que foi 6 vezes. Mas, assim, para ter uma ideia como é nossa família com relação à política, teve um caso, eleições passadas aí, que foram eleitos na mesma legislatura, meu pai e meu tio. Seu tio Rui. Rui Cotrim. Isso mesmo. Os dois foram eleitos na mesma legislatura. Eu acredito que a política está no nosso sangue. A política, ela... Está no DNA de vocês. Está no nosso DNA, posso dizer isso. E eu também posso dizer a você que em 1999, quando eu comecei a Metasa, e nós moramos ali naquela região, saída para Orizona, aquela região é a região mais humilde da cidade, a mais modesta da cidade. Sim. Saída para Orizona, região do setor Nadim Saúde, Vila Mutirão. E eu convivo muito com demandas. Demandas essas que eu vejo a necessidade do poder público, da mão do poder público. Da presença, né? Da presença do poder público. Talvez uma série de motivos, série de questões que fez com que eu despertasse para me candidatar. Mas eu posso dizer que pode ser essas duas coisas, né? Talvez o DNA político e também conviver com pessoas que tanto necessitam da mão do poder público, né? Essa você de vereador é o primeiro mandato, né? Sim. O que você sente quando você está lá? Eu gostei muito. Eu vejo a função do vereador, eu costumo dizer, eu falo muito isso na Câmara, o vereador é o para-choque do sistema. Para-choque. Todas as demandas não chegam no prefeito. Não chega na prefeita. As demandas chegam no vereador. O vereador, ele recebe as mais variadas demandas, das mais simples às mais complexas. O vereador, ele é o mais procurado. O vereador, ele tem contato direto com a população. As pessoas não falam assim, eu vou lá no prefeito ou na prefeita. Eles falam, vou buscar um vereador. E eu, principalmente, eu sou um vereador que eu sou vitrine. Eu sou dono da Metasa Materiais para Construção. Sim. As pessoas querem me procurar, né? Eu estou junto da Metasa, querem me procurar, vou lá na Metasa.
Eles chegam na minha casa, tá eu lá. Então, assim, a função de vereador, ela é muito, talvez uma faculdade, eu posso dizer. Aprendi muito na Câmara. Aprendi muito. Engraçado que, quando eu saí candidato a vereador, muitas pessoas falam, você tá louco, você é candidato a vereador. Por que você não vai a prefeito? Eu usei a expressão que eu aprendi no curso de engenharia civil. Eu vou começar do alicerce, da fundação, da base. Do alicerce. Porque tem que conhecer, eu vou começar da base. Eu vou conhecer como que funciona esse elo. Vamos dizer, os poderes são harmônicos entre si, né? Sim. O poder legislativo, executivo e judiciário. Eu vou saber como que é essa harmonia entre os poderes. E foi muito bom. E eu vejo também essa questão do alicerce que você disse. Eu também vejo como alicerce os vice-prefeitos. Né, Fernando? Eu vejo isso porque é uma troca, né? Uma troca de sintonia. Porque geralmente as pessoas, quando estão como vice, assim, para nós, cidadãos, a gente olha assim, mas vice-prefeito faz o quê? Né? A gente tem isso, a gente não... Hoje eu acho que está tendo mais visibilidade. O que um vice-prefeito faz? Né? Qual que são as funções delegadas a ele que ele vai chegar mais rápido, de repente, no prefeito? Igual você comentou, que chega nos vereadores, mas de repente pode chegar no vice primeiro sim. Que você. Sim. Não é não? Exatamente. Eu acredito e sempre acreditei que o vice ele tem um papel fundamental na administração. E, a princípio, quando nós reunimos para formar a equipe, para formar a nossa chapa, eu usei uma expressão no dia, o Júnior lembra bem disso. Eu falei assim, olha, a única coisa que nós não podemos ter hoje, nesse momento, é vaidade e orgulho. Sim. Para quê? Por quê? Porque nós temos que fazer uma composição que angarie a confiança da população e nos coloque lá dia 1º de janeiro para a gente conduzir a nossa amada e querida Pires do Rio da forma que a gente pretende. Nós doarmos os nossos 4 anos para fazer e buscar melhorias em prol da comunidade Pires do Rio. E tenha certeza disso. Eu brinco com o Júnior, até falando, nós estávamos conversando essa semana, se Deus nos agraciar com a vitória, vai ser diferente. O gabinete vai estar escrito lá assim, o gabinete do prefeito e do vice-prefeito. Exatamente. Tamanho é o compromisso nosso, o nosso comprometimento com a administração. Ou seja, eu, vice-prefeito do Júnior da Metasa, vou ser o braço direito na administração da nossa querida Pires do Rio. Quando surgiu essa ideia, essa união, chegaram a perguntar para você, mas você não vai ser candidato a prefeito? Então, seu pai era candidato a prefeito, já chegou perguntar isso para você? Sim, perguntam muito, falam muito isso. Aí, assim, eu explico. Primeiro, existia, como eu te disse, vaidade e orgulho. Sim. O Júnior era o candidato. E naquela ocasião, eu conheço o Júnior há bastante tempo, não tem a proximidade que nós temos. Estão hoje, tendo agora, claro, né? Conheço o Júnior há muitos anos, conheço a competência do Júnior. É um cara extremamente preparado, está na Câmara praticamente 4 anos, entende totalmente da administração. E eu, posso dizer, com humildade, mas também com a visão futura, falei, bom, o Júnior talvez seja até mais preparado do que eu no momento. Então, o que nós vamos fazer? Não é para somar? Sim, para somar sempre tudo, né? Então, eu estou aqui para somar com o Júnior. Poderia ser o Fernando? Sim, poderia. Mas, volta a falar, prefeito e vice-prefeito. Juntos. Juntos. Quando a gente sempre tem essa ideia, né, da junção, né? Prefeito, vice-prefeito e os familiares também, né? Você já tem uma ideia de como, por exemplo, chegando à prefeitura de Pires do Rio, a família, porque acaba que vocês vão ter que ter as famílias fora Piresina, as famílias de trabalho, que são o secretariado, já tem umas ideias, assim? Você já tem uns nomes também que pode falar, não pode falar, assim, não, eu prefiro não falar. Já tem alguns estudos sobre isso? Sim. Dan, essa também foi uma das preocupações nossas, eu e o Fernando. Quando nós decidimos disputar essas eleições, eu falei para o Fernando assim, ó, Fernando,
Você está preparado a lutar contra tudo e contra todos? Fernando, por quê, João? Falei, Fernando, nós vamos ser uma candidatura enxuta. Nós não temos muitos aliados, nós não vamos juntar muitos partidos. Porque o caminho mais curto para você ganhar uma eleição são alianças. Quanto mais alianças, mais partidos políticos, mais pessoas enganjadas no processo. Isso é o normal. Mas quanto mais aliança também é menos... Calma, é onde eu quero chegar. E eu falei para o Fernando, se for para nós disputarmos essas eleições inchados, cheios de compromissos futuros, compromissos na administração, eu não quero. Eu não quero. E o Fernando falou para mim, Júnior, eu também tenho o mesmo pensamento seu. O que nós fizemos? Nós fizemos aliança com apenas um partido. Hoje é o PL e o PP. Com isso, os nossos compromissos, eu costumo brincar, estou usando muito essa expressão. Sim. Os compromissos políticos que eu e o Fernando nós temos, sobra dedo nessa mão. Ou seja, nós vamos poder utilizar servidores públicos municipais nas mais variadas funções. Nós vamos poder fazer isso. Caso inédito na administração municipal. Coisa que nunca aconteceu. Vamos pegar as pessoas mais capacitadas. Educação. Educação. Quais são as pessoas mais capacitadas que estão dispostas a assumir o cargo de secretaria? Resolvem ali entre eles, escolhem 3 pessoas, apresentam para mim, para o Fernando, mais alguns aliados nossos, nós vamos sentar e decidir. Nós podemos fazer isso. Nós temos total liberdade para isso. Ou seja, vai ser uma administração independente, sem estar inchada, sem estar cheia de conchavos políticos. Nós temos aí... Os compromissos, né? Nós temos aí um candidato que ele está assim. Observe, vamos. Nós estamos aqui conversando Sim, de lógico. forma bem tranquila. Informal, tranquilo. Eu, como vereador, concluindo o mandato de vereador, eu sei o quanto o nosso município está passando por dificuldade financeira. Eu sei disso. Nossa prefeita precisou fazer empréstimo para poder recapear e pavimentar algumas ruas. Aí eu pego candidato, inchado, cheio de acordos políticos, cheio de conchavos políticos, que eu vou ter que honrá-los, porque se eu assumir um compromisso, eu vou honrar. O que eu estou falando aqui, eu vou honrar. Aí eu assumo o compromisso e começo a administrar a cidade de Pires do Rio. Com certeza, eu não vou ter sucesso. Precisa estar leve. Inclusive, eu falei isso aqui no debate, nesse mesmo local, aqui no debate do Sindisprem. Eu falei. O que nós vamos fazer? Com isso, aproveitando os servidores efetivos do município, nós vamos estar cortando despesas. Porque o servidor já é servidor do município, ele vai ganhar a gratificação do cargo de secretaria. Nós podemos... É diferente, né? Pensando assim, a gente vê outro espectro. Sim. Nós vamos... É lógico, existem algumas funções, talvez eu não vou ter dentro do quadro de servidores para assumir determinadas Sim, funções. lógico. Mas onde pudermos aproveitá-los, nós vamos aproveitar. Júnior, hoje, numa da segunda entrevista que eu fiz, um bate-papo informal, como eu estou falando aqui agora, um candidato, o Hugo, pergunta o Júnior, eu vou perguntar, lógico, porque eu já estava dentro, por que estão se falando que você é um candidato plantado? Por que fala isso? Explica pra gente. Porque muita gente, eu sei, mas tem muita gente que não sabe assim, o que é isso? Né? Então, por que surgiu esse assunto? Por que veio à tona esse assunto? Eu quero saber. Mitair, isso daí é uma inverdade de gente desocupada, de pessoas desocupadas, de pessoas que querem desconstruir a minha trajetória de vida nessa cidade. Eu sou uma pessoa, Mitair, que eu ando de cabeça erguida. Eu não quero ser prefeito de Pires do Rio por questão financeira. Qualquer pessoa pode consultar o portal de transparência e ver o meu salário de policial rodoviário federal é basicamente o mesmo salário de prefeito. A minha declaração de bens está no site do TSE. Aí aparece meia dúzia de pessoas falando,
Ah, o Júnior é candidato plantado. Plantado como? Se tem 3 eleições atrás, que o meu nome é ventilado como pretenso candidato a prefeito. Isso seria até contraditório, plantado né? Como? Plantado como? Se desde o primeiro dia que eu entrei na Câmara de Vereadores, se alguém tem parente na Câmara de Vereadores, pode perguntar, amigo ou parente que é vereador na legislatura atual, pergunta. Desde o primeiro dia do mandato de vereador, eu falo que eu quero ser candidato a prefeito. Plantado, que eu saiba, candidato plantado é um candidato, é uma pessoa que chegou numa cidade há pouco tempo, e lança candidatura. Eu sou filho de Pires do Rio. Eu sou filho de político, eu sou neto de político. Eu sou vereador no mandato. Como plantado? Como assim? Acaba aí também outra coisa que eu quero saber. Por exemplo, vamos supor, como é que é hoje a relação com o presidente do partido de vocês, Glaucio? Porque rola um papo aqui que o Glaucio tá contra vocês, que não quer fazer nada para vocês, e eu falo assim, eu vou ter que perguntar. Porque eu gosto eu gosto de saber, entendeu? E eu tenho certeza que as pessoas estão querendo saber também de vocês. É uma excelente oportunidade. Eu fico feliz pela pergunta. O Glaucio hoje é o presidente municipal do PL. Uhum. O Glaucio é uma pessoa que eu tenho amizade com o Glaucio. E não é amizade de hoje, não. É de tempos, né? Amizade, inclusive, questão até familiar. O Glaucio é irmão do Wagner, casado com a minha irmã mais velha, com a Kátia. Dr. Wagner é casado com a Kátia, minha irmã. Irmão do Glaucio. O Glaucio é o presidente do nosso partido. O Glaucio teve na nossa convenção, o Glaucio oficializou a candidatura do Júnior da Metasa e do Fernando Dr. Edinho. Ele oficializou a candidatura. Agora, eu quero deixar bem claro aqui. O Glaucio é uma pessoa que ele é um empresário aqui na cidade. Ele tem seus negócios aqui na cidade. Ele tem uma empresa aqui na cidade. Ele é engenheiro civil. Ele presta serviços aqui na cidade. Ele é pré-forte. Ele me disse. Sim. Falou, Júnior, como eu não sou candidato, se eu fosse candidato, eu ia engranjar na campanha. Como eu não sou candidato, eu não vou engranjar em campanha política. Para não indispor com ninguém. Isso é legítimo, Mitair. Isso é legítimo. Eu não posso... Mas no início, isso soou tudo bem para você? Super bem. Eu não posso ficar... Agora o que fazem? Desocupados. Pessoas desocupadas. Ficam lançando isso. O Glaucio não apoia nem o partido dele. O candidato a prefeito fala isso. O candidato a prefeito. Ele fala isso. O nosso adversário. Ele fala isso. O que pediu para mim perguntar para você. Ele fala isso. Que nem o presidente dele apoia ele. Como assim? A semana passada, o presidente estadual do nosso partido esteve aqui, senador Wilder Moraes. Hierarquicamente, o senador Wilder Moraes está acima do presidente municipal do partido. Certo. Esteve aqui, além de apoiar a nossa candidatura, veio aqui trazer recursos para o município, caso sejamos eleitos. Prontificou em ajudar a restabelecer o Parque de Exposições Agropecuárias, dar um lago municipal para Pires do Rio. Ele falou para mim, Júnior, escolhe aonde você quer fazer o lago. Quantos milhões você precisa? Falou comigo, falou, Júnior, nós precisamos implantar o novo hospital em Pires do Rio, eu vou te ajudar. Eu quero saber disso agora daqui a pouco. Agora, só voltando, com relação ao Glaucio, eu quero te dizer que isso, em momento algum, deixou eu triste ou eu chateado abatido. com a pessoa dele. Jamais. É legítimo. Eu vou usar a expressão que eu usei hoje na rádio. Ele sabe onde as correias apertam. Como que eu vou chegar nele e falar, Glaucio, você tem que vir para minha campanha? Aí ele fala, Júnior, mas eu preciso ganhar meu dinheiro. Eu tenho 2 filhos da faculdade de medicina. Como que eu vou fazer isso com ele? Eu seria uma pessoa, um desumano fazer isso com ele. Eu falei, Glaucio, eu te respeito, Glaucio. Te respeito. E eu tenho certeza que ele vai votar no mais capacitado que ele achar. Então, assim, para mim é super tranquilo. A nossa amizade permanece. Ótimo. Uma coisa que você há tempos falou para mim, você comentou comigo, que vocês têm uma boa proximidade com o atual governo, que é o Ronaldo Caiado, né?
Conta aquela história que eu achei tão interessante você contar do Ronaldo Caiado. Conta aí pra gente, da candidatura sua, que você comentou comigo há dias atrás, a gente já tinha topado em algum lugar, não sei. Aí você falou pra mim, você contou a história de que eu vou ser político. Você lembra que você comentou comigo? Você comentou comigo que você tinha falado o seguinte, que quando o Ronaldo Caiado, você era mais novo, era criança. Aí depois você falou assim, tá vendo? Hoje eu sou vereador, no caso. Sim, não. A minha proximidade com o Caiado é o seguinte, eu sempre admirei Certo. o Caiado político. E na última eleição dele para deputado federal, eu tenho um amigo em comum com o Caiado, que é o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Renato Antônio Borges Dias. Ele é o ex-diretor-geral da PRF. O Renato um dia chegou em mim e falou assim, ele me chama de Cotrim. Falou, Cotrim, eu vou passar o partido Democratas para você lá em Pires do Rio, para você disputar as eleições para prefeito. Que eu sempre, os que falam que eu sou plantado. Isso há 20 e tantos anos atrás. E assim ele fez, conversou com o Caiado, nós fomos lá, eu arrumei alguns amigos meus aqui, nós fomos lá e recebemos o partido das mãos do deputado federal Ronaldo Caiado. Né? Sim. E o Caiado foi para reeleição para deputado federal. E nós apoiamos ele aqui na cidade. Na ocasião, ele teve uma votação muito expressiva aqui na cidade. E ele ligou para mim, falou, Júnior, eu quero você lá em São Paulo. São Paulo, para você participar de um curso de preparação de candidatos, de futuros candidatos. Peguei o avião, fui para São Paulo, custeado pelo partido. Fui em São Paulo, participei do curso. E lá ele bateu nas minhas costas e falou, você vai ser o próximo prefeito de Pires do Rio. O Caiado falou para mim. Falei, governador, será que eu consigo? Será que eu tenho? Sei que vai ser. Inclusive, eu quero que você trabalhe comigo no meu gabinete. Ele tirou eu da PRF e colocou eu no gabinete dele. Eu fiquei 1 ano acompanhando o Caiado. 1 ano, onde o Caiado ia, o Júnior estava atrás. Ah, sim. Paraúna, Itumbiara, Iporá, São Luís de Montes Belos, Goiânia, Brasília, aonde o Caiado estava, eu estava atrás dele. Participando das reuniões, o Caiado então queria ser candidato a governador. E a partir daí eu passei a admirá-lo, a gostar dele. E como tudo na vida da gente, a gente recua um pouco, eu recuei um pouco. Na eleição passada, eu decidi sair candidato a vereador. E agora estou aqui como candidato a prefeito. Ótimo. Então vamos lá então. Você tinha comentado aqui de saúde, é muito importante essa questão da saúde, né? Eu trabalhei na área por 17 anos, em várias gestões. Eu passei pelo Dr. Edinho, pelo Dr. Lorival, também para a Dona Cida e também pelo Good. E agora a gente está prestes a ter uma unidade nova, né, do hospital, né? Então, você, sendo eleito prefeito, você e Fernando, o que vocês estão já com ideias de projetos para o hospital, essa unidade nova do hospital? Sim. Eu tenho falado muito sobre isso, eu e o Fernando. O Hospital Municipal, a implantação do novo Hospital Municipal, ela tem uma certa complexidade. Observe vocês, nós precisamos manter um hospital antigo em funcionamento e começar um novo hospital sem parar o antigo. Ah, tá. Você não pode parar o antigo. Vai parar 1 mês aqui, nós vamos implantar um novo hospital. Vai. E as emergências e tudo que ocorre no dia a dia, não tem como. Então, precisa implantar. Mitair, é impossível conseguir implantar um novo hospital em Pires do Rio sem buscar recursos lá fora. Sem ir até o governo do estado. Porque ele é grande, né? E o custo é alto. Não, sim, o município consegue manter o hospital, mas o município não tem recursos para implantá-lo. Não tem. Então, por isso que eu e o Fernando, nós, antes desse processo, antes de começarmos a campanha eleitoral, muitos dizem aí, não fez pré-campanha, o candidato a vice-prefeito na chapa do adversário, ele fala muito, não fizeram pré-campanha.
nós estávamos em Goiânia e Brasília. Nós passamos a conhecer lideranças políticas que talvez vai fazer história em Pires do Rio. Vou dar um exemplo para vocês. O quanto é importante termos grandes líderes aqui na cidade. Nós temos um contato hoje com o deputado federal Daniel Agrobon. Esse Daniel Agrobon mostrou uma planilha para mim e para o Fernando que eu fiquei... Você assusta. Eu assustei. É mesmo? Você assusta. Eu não imaginava aquilo. Ele é de Bom Jesus, ele foi prefeito de Bom Jesus. Hoje ele convive mais na cidade de Itumbiara. Certo. Ele foi candidato a deputado federal e teve 4.500 votos em Itumbiara. Se você fizer uma comparação Itumbiara e Pires do Rio, seria mais ou menos se o candidato tivesse tido uns 1.000 votos em Pires do Rio. Sim. Ele teve 4.500 votos em Itumbiara, como se fosse uns 1.000 aqui em Pires do Rio. Ele destinou em 1 ano e meio para Itumbiara 28 milhões e meio. Em 1 ano e meio, ele destinou 28 milhões e meio. Eu falei, deputado, o senhor precisa nos ajudar, deputado. Ele falou, vamos junto, Fernando. Nós estamos assim, inclusive recebi uma ligação dele hoje, Peixe. Hoje eu recebi uma ligação dele, do assessor dele, do Barsi. Ligaram para mim, eles vão vir aqui, ou semana que vem, ou no fechamento da campanha, o Daniel Agrobon. Outro contato interessante que nós temos com o senador Wilder Moraes. O senador Wilder está disposto a nos ajudar com esses temas principais aqui na nossa cidade, que é saúde, infraestrutura, reestabelecer o Parque de Exposições Agropecuárias. O lago, né, Júnior? Um lago municipal, para trazer lazer para o município. O Parque de Exposições Agropecuárias, fala isso para o Fernando. O Fernando vai cuidar daquilo ali. É o que é nato dele, né? É o que ele gosta. Não é só a festa da Exposições Agropecuárias, maio, junho, não. É porque conhece. É o ano inteiro tendo eventos naquela localidade, ó, atrai turistas, gera expositores, alunos, economia da cidade, comércio, tudo. A gente sente falta mesmo, né? De repente, não sei, quem sabe, um restaurante lá dentro, hein? Pois é. Para atender a interessante. população, um restaurante à noite, só à noite e tal. Às vezes até de manhã um restaurante. Já pensou isso? Sim, como boa seria ideia. Interessante, um local para a população, para o pessoal ter para ir, a família. E acaba também que você, no caso, você palpáveis, e né? você já trabalhou com essa parte, desde criança gostou dessa questão do agro, né? Também você teve um negócio de leilão, né? Fã Leilões, né? Que eu lembro muito bem disso, então já conhece e tem essa proximidade, né? Que é uma coisa assim que na cidade, principalmente no interior do Goiás, que a gente tem até a faculdade aqui, o IF, que tem cursos voltados para essa área que eu acho importante também, né? E no caso aqui, o Júnior, no hospital, você disse assim que não dá para desfazer de um e já tentar para o outro rapidamente. Porque é polos, né? Você vai levando e mostrando ao pessoal que tem uma unidade nova, que você vai ter que o município vai ter que manter, mas a gente precisa da maquinária, precisa dos profissionais, né? Quando a gente fala em hospital, essa nova unidade, o que já tem em mente de vocês a questão do profissional que vai trabalhar no hospital, no caso da área de saúde? Médicos, biomédicos, bioquímicos, enfermeiros. O que se já tem em mente de vocês com isso? A questão principalmente, por exemplo, vamos supor, nós temos os profissionais, logicamente, daqui da unidade, do Hospital Municipal, que de repente vão ser deslocados para lá. Sim. Mas vocês pensam em alguma coisa assim como um concurso, um credenciamento? O que tem em mente de vocês? Sim, o novo hospital, ele vai ampliar em algumas áreas o atendimento médico, lógico. O hospital é um pouco maior, ele é mais moderno, com certeza nós teremos algo diferente do hospital municipal. Com certeza vai ter que haver concurso público. Eu sou a favor de concurso público, eu fiz concurso. Eu sou a favor de concurso público. Mas o que eu quero te falar, que é mais interessante que isso, eu tenho falado isso também. Dan, o governo do Estado, desde quando começou esse governo Caiado, que já está aí com 5 para 6 anos, ele tem falado nas policlínicas. As policlínicas são centros de especialidades custeados pelo Estado.
já quando lançaram o projeto, o governo do estado lançou o projeto, era para ser construídas 14 no estado de Goiás. Até agora eu acho que construíram de 7 a 8. Que eu lembro, São Luís de Montes Belos tem uma, Quirinópolis, Posse, Goianésia, cidades do entorno de Brasília, acho que, salvo engano, Novo Gama ou Água, aquela cidades do entorno de Brasília. Enfim, eu quero, se nós formos eleitos, já falei para o Fernando, nós vamos ser carrapato no pé desse povo. Já no primeiro dia após as eleições, não precisa tomar posse, não. Eu quero uma audiência com o governador Caiado e eu quero mostrar para ele que nós temos todas as condições de receber uma policlínica. Pires do Rio, geograficamente falando, é ideal para isso. Nós somos cidade polo. É polo, né? Polo. É uma cidade de polo. A gente vê isso até pelos hotéis, né? Se você pegar de Anápolis até Pires do Rio, nós só perdemos para Anápolis. Se você sair de Goiânia até Pires do Rio, nós só perdemos para Goiânia. Aqui na região, nós só perdemos para Catalão e Caldas Novas. Eu fiz as contas. De Anápolis para cá, se você pegar ali de Silvânia ou Vianópolis para cá, você passa por Silvânia, Vianópolis e Orizona. Vindo de Catalão, você pega Ipameri e Urutaí. Vindo aqui de Bela Vista, você pega Bela Vista, Cristianópolis, Palmeiras, Santa Cruz. Se pegar também Campo Alegre. E Passa Quatro, né? Passa quatro. Ou seja, com Pires do Rio, nós alcançaríamos aí algo em torno de 170, 180 mil habitantes. Pires do Rio tem tudo para receber uma policlínica. Tem tudo. Eu conheço a de São Luís de Montes Belos. Eu tenho 2 sobrinhos médicos que trabalham lá. Sim. É um centro de especialização custeado pelo Estado. Júnior, acho que só não tem oncologia, não é isso? Só oncologia que não. É um espetáculo. Se nós não atentarmos para isso, nós vamos ver uma policlínica em Catalão. É lógico, porque de repente, se alguém avança o trânsito, puxa para eles. No extremo. Extremo, que deixa de ser o polo que é o agente. Próximo de Minas. Então, isso daí tem que ser usado, prestígio político, conhecimento político, tem que ser usado, envolver toda a classe política da cidade, toda a sociedade, todas as instituições que gostam de ver o bem da cidade, unir todo mundo e buscar isso para o nosso município. Uma policlínica aqui em Pires do Rio, além da questão da saúde, se aquece o comércio local, se aquece rede hoteleira, se aquece tudo. A cidade inflama economicamente. Isso é um espetáculo. Eu e o Fernando, nós já pegamos na mão. Dia 7, talvez dia 7 nós não vamos conseguir. Dia 8 já vamos bater para marcar uma audiência com o governador e eu vou atrás de uma policlínica para Pires do Rio. Eu vou atrás. Eu vou ser um carrapato no pé desse povo para me conseguir essa policlínica. Quanto à educação, qual é a ideia de vocês em educação Níperes municipal, que a partir do ano que vem, que já tem a partir do 6º ano, né, do ensino fundamental, não é isso? Que acho que ele já começa a ser a cargo do município. Mas qual que é a ideia sua do município em termos de educação? Sim. Pitair, eu participei muito de vários debates com relação à educação na Câmara. E também você é filho de professor, que já foi, a sua mãe foi por tempos, né, secretário? Minha mãe, professora Oristelina, lecionava de manhã, à tarde e à noite. Minha mãe trabalhou muito. Por ser filho de professor, eu fui muito sensível às questões que envolvem os profissionais da educação. Eu percebi, por exemplo, que quando alterava o piso salarial dos professores, os contemplados eram apenas os P1 e os credenciados. Professores que tinham mestrado, doutorado, especialidades, não recebiam aumento. Só recebiam aumento quando era data base. Com relação ao piso, não recebiam. E um dia eu questionei isso, à administração, ao Poder Executivo. A resposta que eu tive foi o seguinte: tinha que mudar a lei complementar. Tinha que mudar o quadro, a tabela, para poder contemplar todos os profissionais de educação.
O que eu vejo com a educação é realmente um descaso com os profissionais de educação. Esqueceram deles. E é preciso trazer esse pessoal para junto da administração. A classe de professores, ela é muito unida. Se você não conseguir trazer eles para perto da administração e valorizá-los, você não tem uma educação de qualidade. É extremamente necessário. Eu nessa campanha eleitoral, inclusive essa semana, nós tivemos numa região do Mato Dentro, município de Pires do Rio, zona rural. Uma senhora reclamou, por exemplo, da modulação que existe com relação ao transporte do aluno. O aluno terminava a aula 11h30, né? 11h30 estava chegando em casa 12h30. 3h. É assim mesmo. Aquela hora era mais de 3 horas. Assim, o menino estava chegando na hora, eu vi. Às vezes, alguns ajustes, algumas questões que envolvem, talvez, usar um pouco mais da inteligência naquilo ali, né? Talvez alguns ajustes, dá para você poder comandar isso aí de forma bem. E por isso que eu na primeira abordagem minha, eu falei com relação ao secretário ser do quadro, ser uma pessoa efetiva do município. Isso talvez pode ajudar muito. Porque já conhece. Conhece a fundo o problema, a problemática, sabe das demandas. Talvez isso seria um pontapé principal para isso daí, né? Quanto a essa questão aí, que é fundamental das crianças, né? Porque acaba que vocês vão trabalhar com crianças, né? Também, principalmente, na educação. E agora saindo da criança e vindo agora para a zona urbana, né? Nós falamos também da zona urbana também por causa das crianças. A questão do transporte que me preocupa. Como é que vocês veem a gestão, caso vocês venham a ser eleitos, no transporte dentro da cidade? Logicamente, a gente hoje já tem outras vias que estão sendo aí, mas dentro da cidade, porque acaba que a cidade, Pires do Rio é uma cidade que está difícil de locomover por causa da quantidade de carros. Eu quero mais que as pessoas tenham um carro mesmo, mas está difícil porque parece que não tem uma engenharia de trânsito bem adequada na cidade. Teve uma mudança, né, de trânsito em alguns locais na cidade, mas é muito carro parece que para uma cidade que ainda fica concentrada. Você entendeu a minha pergunta? O que vocês estão pensando em termos de transporte da cidade? De trânsito. De trânsito, isso. Transporte que eu falo relacionado ao trânsito da cidade. Não, a gente tem a proposta, né? Conversa muito a respeito disso. E a princípio é contratar um especialista, né, Júnior? Para fazer um apanhado geral, um mapeamento. Um estudo, né? Um estudo aprofundado, que não é coisa absurda, não é coisa fora do normal, para que se possa chegar ao denominador, né? Aqui nós vamos colocar a necessidade, inclusive é de projeto do Júnior, as lombofaixas. Aqui nós vamos ter que pôr semáforos. Então, tudo coisas palpáveis, né? Primeiramente, é contratar um profissional que venha a fazer todo esse levantamento, onde entra a administração para poder arrumar. O Júnior é mais técnico, tem mais conhecimento. Sim, eu participei desses debates lá na Câmara. Eu sou autor do projeto que estabelece que aqui em Pires do Rio não tem mais que ter quebra-molas. Acabou o quebra-mola em Pires do Rio. Teria que ter as lombofaixas. O projeto mais simples que teve, eu sou autor do projeto lá na Câmara, é embasado em resolução do CONTRAN. O CONTRAN estabeleceu, quebra-mola vai ser substituído pelas lombofaixas, igual aquela que foi instalada em frente ao supermercado Reis. Sim. Eu sou autor daquele projeto. Dão mais visibilidade, tanto ao condutor do veículo, que ele vê melhor o pedestre, um cadeirante, um idoso. Eu sou autor. Aquilo ali nós vamos estar colocando aonde há necessidade, na porta das escolas. Eu fiquei extremamente indignado quando, nessa gestão atual, depois de aprovado o projeto, fizeram um quebra-mola em frente ao Colégio Scioli. Fizeram um quebra-mola grosso lá. Eu falei, gente, aqui era o local ideal para implantar uma lombofaixa.
Não é caro, não é obra barata. Aquilo é concreto e pintura. Forma, concreto e pintura. Pra gente que é da engenharia civil, isso é coisa simples. Da construção civil, isso é coisa simples. E eu comentei com o Fernando, hoje já existem. É lógico, depois de ter feito os estudos, bem detalhado para a gente saber se essa via tem que ser mão única, se essa via tem que descer, se essa aqui tem que subir. Igual foi feito, eu gosto muito de lembrar, de dar exemplos, igual foi feito na cidade de São Luís de Montes Belos. Dá gosto de andar lá. São Luís de Montes Belos serve de espelho para as pessoas, é bom visitar lá. Colocar nos pontos mais estratégicos, nos cruzamentos, os semáforos inteligentes. O semáforo inteligente é aquele que tem um sensor. Ele tem um sensor. Se em determinado horário está tendo um grande fluxo em determinado sentido, o semáforo, o sensor entende aquilo ali e libera mais o fluxo naquele sentido. Se ele entende que no sentido contrário o fluxo está menor, ele segura mais, permanece mais no vermelho. Chama-se semáforo inteligente. Isso é coisa simples de instalar. Coisa simples. Nós vamos trabalhar com muita inteligência com relação ao trânsito. Nós queremos trazer para valorizar, inclusive, o comerciante do centro. Valorizar. Porque você chega no comerciante do centro, ele sempre reclama. Não tem lugar de encostar, não tem lugar de estacionar. Eu convivo muito na loja Pro Rebanho. A Pro Rebanho, determinados horários de pico ali, você não consegue parar lá para pegar uma mercadoria. O proprietário de lá é nosso amigo, ele sempre fala que é difícil. Então, de forma que a gente, de forma inteligente, a gente consiga adequar o trânsito do Rio. Não é coisa de outro mundo, não, coisa simples de resolver. Certo. Essa questão de trânsito me preocupa muito, porque, principalmente cada questão das crianças perto dos colégios, né? Porque a gente vê um fluxo grande de carros, caminhões, né? Que deve mudar agora um pouco, não sei. E os colégios são muito próximos um do outro, né? Tem o Caminho Feliz, o Dinâmico, ali no Gene, ali nos colégios, então o fluxo de carro é muito grande. Então a gente fica pensando, até a gente mesmo para atravessar. Teve um dia que eu falei assim, vou ficar aqui quanto tempo? Vou esperar, vou atravessar a rua aqui. Fiquei uns 6 minutos para atravessar de uma rua para outra, na Pedro Mazon ali. Que até hoje, na Pedro Mazon, não sei se ela é municipal, se ela é estadual, se ela é federal, porque aquela rua ali é meio desleixada, né? Esse fluxo aqui da Pedro Mazon. Porque ainda não está, eu não sei como é que está funcionando o anel ainda, se está tudo já funcionando adequadamente, como se espera ser. Ele está interditado na altura da saída para Orizona. Foi obstruído lá a passagem. É construção? Teve uma demanda com relação à ferrovia. Existe uma lei mais recente que não permite o cruzamento rodoviário e ferroviário no mesmo nível. Mas isso quando o engenheiro vai fazer, não presta atenção, não? O projeto do anel viário era um projeto antigo. Era um projeto... Eu já lembro dele falar há muito tempo mesmo. Bem antigo. E ele só foi... Eu participei da primeira reunião com o governador Caiado para pedir o anel viário aqui para o Rio. Eu estava presente. Seu Chico Tomazini, dona Cida Tomazini e o meu cunhado Zé Eduardo. Nós fomos a Goiânia, lá no Palácio das Esmeraldas, reunimos com o governador Caiado. Isso antes de eu tomar posse como vereador. Eu tinha sido eleito e não tinha tomado posse ainda. Nós fomos como os representantes do Democratas, que hoje é a União Brasil, Sim. aqui da cidade. Fomos, reunimos com o governador Caiado e foi feito o pedido do anel viário aqui de Presidente do Rio. O pontapé inicial, eu estava presente. Nós pedimos. E eu lembro direitinho que o seu Chico Tomazini falou assim, ele olhou para mim e falou assim, o projeto eu tenho. O projeto era antigo. E realmente ele tinha. Projeto, porque eu lembro que o governador Caiado falou assim, se for fazer o projeto, demora 2 anos para o projeto ficar pronto. Porque realmente o projeto rodoviário, ele é complexo. Porque tem levantamento topográfico, mapeamento, impacto ambiental, é muita coisa. Só que já existiu o projeto. Eles adequaram algumas coisas e executaram a obra. Está com esse impasse envolvendo a Vale, a FCA, a ferrovia. E isso daí é questão de tempo. Tem que debruçar sobre o problema para resolver. O problema existe.
a ferrovia, a concessionária da ferrovia, que hoje tem a concessão da ferrovia, ela não quer assumir o risco de um acidente, eu também faria isso, e o Estado, o município, quer a obra, quer que libere o fluxo. Então precisa debruçar sobre o problema, ir atrás de quem tem que ser feito, talvez fazer um TAC, um ajuste de conduta, né? E liberar o fluxo. Porque a construção de um viaduto seria quase o valor da obra, né? Nossa, muito, né? Porque eu também falei isso lá na Câmara, eu participo de todos os debates na Câmara. Certo. Eu fui um vereador muito presente na Câmara. Eu sou autor dos projetos mais importantes que foram aprovados nessa legislatura na Câmara. Modéstia à parte. Eu falei lá na Câmara. É só pegar os vários exemplos que nós temos aqui no nosso município e região. Aqui na nossa cidade, salvo engano, são 10 cruzamentos no mesmo nível. Pedro Mazão tem cruzamento. Pedro Mazão tem 4, 5 cruzamentos. Você pega ali, ó, vamos contar. Tem na Vila Senhor Nogueira tem um. Tem na Avenida Jaime Guiotti tem outro. Tem ali na Michel Santinoni tem outro. Tem ali na que sobe para a Praça Central tem outro. Tem a outra da Pedro Mazão, que vai para o Colégio Dinâmico ali, próximo do Colégio Dinâmico. Tem aquela que vai para a Lanchonete Resende. Nós temos várias. Se você for na rodovia, na GO 330, lá em Vianópolis tem 2, Anápolis tem mais uma, tem mais 2 em Anápolis. Então tem várias. É mostrar isso pro DENIT, ou do DENIT no caso. Eles falaram lá NTT, não é a NTT, é DENIT. Mostrar isso pro DENIT, que é ferrovia e a GO 330 ali, a continuação dela, e liberar o fluxo. A obra está praticamente concluída. E é muito importante essa anel viário para o município. Não, é muito importante mesmo. Essa questão, quando eu falei eu fiquei da educação, eu lembrei dos livros. E o seu pai vai ser homenageado agora com o livro dele, agora sábado, né? Eu troquei a data, gente. A Carla mandou para mim, falou assim para mim. Esse é o convite que eu tinha falado assim, sexta-feira eu vou, porque é o dia que eu tô de folga, né? Eu falei assim, não é sexta não, meu filho, é sábado. Que ela mandou o convite para mim. É sábado às 18 horas, né? A Sandra Sandra Bianchini tá à frente disso aí, né? E aí, até então, foi aniversário dele anteontem, dia 17. Uma alusão à comemoração ao aniversário dele, o lançamento do livro. Que ótimo. Fernando, 91 anos, né? 91 anos. Forte, seu pai. Forte, foi. Já passou por muita barra. E até a Andréa, quando eu estava mudando, a irmã do Fernando, que eu sou muito amigo da Andréa. Pega um gancho aqui. Por onde nós andamos, o que eu ouço é que o doutor Edinho foi o maior e melhor prefeito da história de Pires do Rio. Eu ouço isso. Icônico. Eu ouço isso assim, ó, todo dia, toda hora. Icônico. E aí até a Andréa estava voltando para Pires do Rio, né? Falei, eu quero ficar perto da minha netinha, eu quero voltar. Porque a Andréa tem uma frase, que fala assim, eu sou muito adaptável, rápido aos lugares. Quando ela morou na Índia, depois voltou para Pires do Rio, casou de novo, tá. E eu fui padrinho de casamento dela. E ela falou assim, eu sou muito adaptável, mas eu tô voltando, mas por enquanto eu tô em silêncio. Eu falei, não, tá tranquilo, não vou comentar com ninguém, não. Aí depois ela voltou, eu ainda não visitei ainda, que eu tô marcando uma entrevista com ela para falar de yoga, essa questão toda que ela trabalha, que é muito importante. Meninos, eu quero agradecer a presença de vocês, muito obrigado, foi satisfatório demais, eu tenho certeza que muita gente que não os conheciam, né? Às vezes na rapidez do dia a dia, e agora eu sei que vocês estão tendo um embate corpo a corpo, né? Nas caminhadas aí, no desenvolver da possível gestão de vocês. Então eu fico muito feliz e agradecido demais da conta. Eu sei que é muita coisa para a gente conversar, muitas pautas para a gente conversar, mas qualquer coisa também as pessoas podem me enviar algum recado, e-mail, DM, que seja. Eu agradeço a presença de vocês aqui de coração. Deixa eu só dar uma pitadinha. Falando em relação ao meu pai, né? Doutor Edinho, passou por muita coisa, um político apaixonado por Pires do Rio, é até absurdo. Tanto meu pai gosta. E seu pai é de Minas, né? De Minas, de Uberaba. Já passou por várias e várias coisas, né? Mas agora há pouco tempo, depois de nós estarmos nesse processo, meu pai e minha mãe passou por uma situação que, assim, eu até não ia comentar isso, mas
eu acho que o povo tem que perceber Sim. quem que são as pessoas de fato. Infelizmente, houve um episódio em que o candidato Hugo e o candidato Sandro foram até a casa do meu pai, ficaram por quase 1 hora na casa do meu pai, querendo colocar na cabeça do meu pai que eu tinha que afastar da candidatura. Inclusive, falaram no final que, se eu não me engano, até foi o Sandro, não tenho bem certeza, que caso meu pai me convencesse, eles me dariam uma secretaria. Então, assim, em relação ao Fernando, tudo bem. Agora, gente, meu pai está com 91 anos, minha mãe já é de idade também, são 2 pessoas muito queridas, muito respeitadas por todos e respeitam muito Pires do Rio a todos. Olha, vamos ter um pouquinho de senso, vamos ter um pouquinho de respeito, né? Como é que eu vou adentrar dentro da casa de um senhor, de uma senhora de 90 anos para tratar de política, para tentar ferir o emocional, o ego de um pai, de uma mãe, de um filho? Não, gente, tenha santa paciência. Vamos fazer uma política diferente, né? Nós entramos numa política como uma terceira via, entendendo que nós estamos dando condição do eleitor a escolher o que ele quer para Pires do Rio. O que tem de errado nisso? O que tem de esquisito nisso? Eu tenho certeza. Primeira coisa, pelo menos eu fui educado assim, acredito que o Jun também, você também, e muitos outros. Primeira coisa, respeito. Humildade, respeito, saber o seu lugar. Então, assim, eu não queria ter tocado nesse assunto. Mas como você deixou uma brechinha aí, eu achei... Lógico, e eu estou muito chateado com isso. Assim como eu deixei livre a Dona Cida, eu deixei livre o Hugo e vocês também. Eu sempre falo uma coisa, eu me coloco muito no lugar das pessoas para não poder fazer alguma coisa. Entendi. Né? Então, assim, eu não gostaria, eu tenho certeza que eles não gostariam. Então, eu não sei por que o fizeram, né? E te agradeço de coração. Parabéns, né? Obrigado. Nós temos uma amizade de muitos e muitos anos. Né? E eu tenho total certeza que tudo que você fez aqui com os demais é imparcial, é só uma... Sim, não. E é isso mesmo, é para as pessoas conhecerem. É porque é importante, que às vezes eu não quero que as pessoas fiquem com dúvidas em relação aos candidatos. Certo? Então, assim, por exemplo, estou falando até as pessoas que me acompanham nas redes sociais aí, que segue, curte, não curte, mas assim, são nichos diferentes, porque tem essa necessidade também, né? São grupos diferentes também. Eu agradeço. Júnior, muito obrigado por você ter vindo aqui. Tá? Obrigadão. Depois disso que o Fernando falou, acho que eu nem tenho mais o que falar. Mas o que eu preciso falar de forma bem rápida é que dia 6 de outubro, a população pirizina terá 3 opções para votar. Nós temos a nossa prefeita atual, Dona Cida Tomazini, que já foi testada 4 vezes. Nós temos o outro candidato, com o meu colega vereador. E temos eu e o Fernando. Eu peço à população pirizina, coloquem na balança. Coloquem na balança para saber quem tem mais condições, quem tem mais equilíbrio, quem realmente está empenhado e dedicado em cuidar da nossa cidade. Eu entrei nesse projeto ao lado do Fernando. Nós estamos dedicados e empenhados. Eu não estou nisso de brincadeira. Isso é uma vocação. Eu peço à população pirizina, votem dia 6 de outubro, 22, para Pires do Rio avançar para todos. Muito obrigado, Dan. Eu que agradeço vocês. Certo? Obrigado. É isso aí, pessoal.